Vé. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a romântica e linda Paris, apesar do nosso forte não ser francês. Nós estivemos na França e vamos contar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Eu quero começar com as dicas, né? Primeira dica que eu dou para vocês, se vocês puderem, tenha sempre umas moedinhas guardadas com vocês. Por quê? Aquelas máquinas para vocês comprarem os tickets, muitas delas dá pau, não aceita cartão, as notas também às vezes não tá aceitando e fica só nas moedas. A gente passou um perrengue lá, porque a gente chegou, só tinha as notas, precisava comprar o ticket do aeroporto para a estação do hotel e a gente precisou se virar nos 30 para trocar as notas por moedas. Graças a Deus a gente conseguiu achar um pessoal lá que falava inglês e conseguimos fazer as trocas pra gente poder estar indo embora, porque os guichês já estavam todos fechados devido ao horário que a gente chegou e a gente viu que os táxis estava bem salgadinho o preço. Segunda dica, tenha um tradutor no celular para você poder traduzir pelo menos as palavrinhas-chave, para você poder estar iniciando uma conversação, um diálogo na língua que você for se comunicar. Mas se você abordar eles pelo menos com algumas palavrinhas em francês, o astral deles é outro. Eles não te acham folgado que quer que eles falem a língua deles. Esse é o pensamento deles. Terceira dica, comprem os seus tickets online para vocês visitarem as atrações. As filas são gigantescas e se você pegar um dia que tá com muito visitante, você acaba até desistindo de pegar uma entrada por conta da fila. Você passa horas na fila. Até aconteceu isso com a gente um dia, mas a gente voltou no dia seguinte pra gente poder estar indo. Então, se você puder dar uma pesquisada online, compre os tickets online das atrações que você vai ir, tá bem? E a quarta dica, não menos importante, e essa, gente, eu vou dizer que é muito importante. A gente sai do Brasil, a gente acaba nem pensando nisso, né? Mas em Paris tem uma quantidade de vendedores ambulantes surreal. E eles querem vender de tudo. Querem vender as torres, querem vender a boina vermelha, a famosa boina vermelha, querem te amarrar fitinha no braço, querem enviar de tudo, vender de tudo, né? E eles acabam, alguns vendedores não têm uma postura muito bacana e você acaba se sentindo super pressionado a comprar aquilo que eles estão te oferecendo. E às vezes você nem quer, né? Então eu dou a seguinte dica, não dê papo. Se você puder, passe batido. Dê o seu bom dia, o seu boa tarde, mas passa voando deles. Porque você pode depois escolher com mais tempo em outros lugares. A gente até acabou comprando umas torrezinhas de um vendedor ambulante, porque ele falava português e a gente, né, acabou simpatizando com ele, né? A gente acabou comprando, mas diversas vezes a gente se sentia pressionado. E também tem um lance daquele jogo dos copinhos, sabe? A gente ficou um tempinho assistindo como que funcionava, assim, vendo, né, como que eles estavam fazendo, né, pra saber mesmo, né? E a gente viu o pessoal levando vários golpes, assim, né? Perdendo dinheiro, né? Porque eles andam em bando, entendeu? Então eles são tudo familiares, ou parentes, ou amigos, e eles começam a apostar ali e começam a ganhar, e aí você, né, naquela alegria, né, de vou ganhar também, acaba querendo participar também, e você sempre perde. E nós vemos vários turistas perdendo dinheiro, inclusive a maioria deles árabes, perdendo cinquentinha, vintinha e por aí ia. Então essas são as minhas dicas. Nosso primeiríssimo destino foi a Torre Eiffel. Lá do hotel já dava para ver um pedacinho dela, então pegamos metrô, pagamos em torno de R$ 2,60. Chegamos na estação mais próxima, descemos a pé até a torre. Tem um acesso que é restrito até você passar por uma revista, mas é gratuito, você consegue ver a torre de baixo. E segundo destino, Arco do Triunfo, bem conhecido também, foi o destino que nós mais andamos para chegar. Nós saímos lá da torre e fomos andando para o Arco do Triunfo. A gente caminhou pra caramba. Eu cheguei lá bem cansada, mas não me arrependi.
É incrível. E também tá aí uma dica boa, andar. Você andando é impossível você não encontrar um cartão postal por Paris ou um cenário de um filme. Então ande. Depois, quando você voltar de viagem, você descansa. Então são 50 metros de altura que esse Arco do Triunfo tem. Ele fica localizado na Praça Charles de Gaulle. E tem uma história bacana a respeito dele, é um monumento histórico também. Depois do Arco do Triunfo, nós fomos para o Rio Sena, aproveitar para dar uma voltinha de barco, fazer um passeinho de barco, bem romântico. Tem o pessoal que vende as flores para deixar a gente se sentindo bem nas cenas de filme mesmo. E depois do Rio Sena, o Rio Sena, ele é o oposto, fica do lado oposto que o Trocadeiro. Então, a gente saiu do Rio Sena e seguimos pro Trocadeiro. Trocadeiro é o seguinte, dizem que tem a melhor vista pra torre, e eu tô pra concordar, viu? Porque é incrível, não é só subir as escadarias lá, gente, bater uma fotinho. É imenso lá. Tem o teatro, tem o Museu do Homem, tem cafeterias, restaurantes. E nesse lugar vocês conseguem bater a fotinho pegando a torre de fundo, a torre inteira, com o canteiro, uma pracinha que o pessoal faz piquenique, os piqueniques românticos, porque o pessoal passa vendendo as rosas também. E o Trocadeiro é interessante, realmente tem essa vista, tem que concordar. E dá um charme tanto nas fotos. Próxima parada, Museu do Louvre. Museu do Louvre é o maior museu de artes do mundo e é um monumento histórico. O Museu do Louvre, ele tem aquela pirâmide em vidro e metais que dá um charme a mais pro museu, mas os arquitetos piram nesse museu e com toda a razão. E por fim, chegamos em Notre Dame. Notre Dame é uma catedral e é a mais antiga do mundo. Ela tem cerca de 8 séculos de histórias. Em 2019, aconteceu um incidente. A catedral pegou fogo. Esse incêndio de grande proporção durou horas para ser controlado. Por conta desse incidente, essa catedral está tendo que passar por alguns reparos, restauração. O governo tinha em mente de reabri-la em 2021, mas por conta da situação da pandemia, essa reabertura provavelmente vai ser adiada, vai sofrer uma alteração. Mas os planos deles basicamente é limpar e restaurar, visto que a pintura não foi danificada. Notre Dame já passou por diversas restaurações ao longo desses séculos, e devido a esse incidente, eles receberam inúmeras doações para estar restaurando a catedral. E só pra finalizar, é bem pessoal isso, mas eu achei o metrô de Paris um tanto quanto confuso. Tem um mapinha, claro, pra facilitar e pra você tentar entender onde você tá. Os bilhetes você pode comprar unitário ou de 10 bilhetes, ou até o bilhete pelo dia, conforme as zonas que você vai estar andando. Então, quer dizer, você tem que checar as estações que você vai estar indo e ver quais zonas são, e aí você compra o bilhete de acordo a essa zona. Ou você compra o unitário mesmo, que foi o caso que nós usamos. Tem 300 estações, são 14 linhas, então é bem gigante. E acho que até por isso que eu achei um pouco confuso. Enfim, esses são os destinos que eu escolhi para estar compartilhando com vocês, indicando da nossa linda e romântica Paris. Eu vou deixar as fotinhos agora para vocês estarem dando uma olhadinha, tá bem? Muito obrigada por acompanhar o nosso vídeo. Fiquem atentos nos próximos vídeos. Um beijão!